Saudações rubro-negras, seja muito bem-vindo, torcedor rubro-negro. Notícia do dia hoje é a fala do José Boto. Como vocês podem ver aí na imagem, eu estou trazendo um questionamento aqui para vocês. José Boto está sendo contraditório? Antes da gente entrar no vídeo, eu vou pedir para vocês, deem like, tá, nesse vídeo aqui. A sua ajuda é importantíssima para eu continuar trazendo conteúdos de futebol aqui para vocês. Eu sou o Gabriel, todo dia é futebol por aqui. Também não se esqueçam de se inscrever no meu canal e vambora pro vídeo. Meus amigos, o José Boto deu uma entrevista lá em Brasília para o Globo Esporte. E o José Boto estava falando a respeito da importância do scout na hora de trazer jogadores. E, contrariando a sua fala lá no começo da sua era no Flamengo, na temporada passada, o José Boto disse que o scout hoje não é tão indeterminante assim para o time principal do Flamengo. E o que isso significa? Isso significa que, na visão do diretor de futebol do Flamengo, não é tão determinante que haja um trabalho de scout, de mapeamento de mercado, que o Flamengo busque jogadores desconhecidos e muito bons em ligas inferiores, em times menores, coisas que fogem um pouco da caixinha. E por que eu falo que isso é contraditório? Porque isso foi um dos motivos que fez o José Boto vir ao Flamengo, esse conhecimento de mercado, né? Ele fez um trabalho muito bacana no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com esse tipo de filosofia. Foi isso que atraiu os olhares do Flamengo. E assim que ele chega no Flamengo, ele tentou, na época, fazer esse trabalho inicial do clube, né? A primeira contratação do José Boto foi o Juninho, lá do Karabag, vindo do futebol do Azerbaijão. Juninho estava cogitado para ir para o Sevilha, da Espanha. O Flamengo entrou de última hora, conseguiu a contratação. Não deu certo. O Juninho foi reserva o ano inteiro no Flamengo, não fez tantos gols, teve oportunidade de titular, não rendeu. Enfim, o Juninho foi uma contratação que pelo menos o Flamengo recuperou o investimento, vendeu para o futebol mexicano, ele ainda teve algum bom momento com a torcida do Flamengo na reta final, então acabou que o prejuízo não foi tão prejuízo assim, o prejuízo que antes estava nítido, no final o Flamengo se recuperou e conseguiu fazer uma boa venda. Mas o José Boto também, vocês vão lembrar que durante o ano passado ele cogitou vários jogadores desconhecidos no mercado para o Flamengo. Certamente o mais famoso foi o Mickey Johnstone, aquele jogador do West Bromwich, um irlandês que é muito bom de bola, que nunca tinha jogado na Premier League, mas tinha uma carreira bem sólida na segunda divisão da Inglaterra. Torcedores do Flamengo na época reclamaram ao ponto do clube voltar atrás e não finalizar essa contratação. O Flamengo na época até disse que uma das versões apresentadas era de que ele estava lesionado. Enfim, foi um rolo lá que o Flamengo ia se metendo e acabou que se mostrou justo não ter trazido o Mickey Johnstone. Afinal de contas, com os reforços que o Flamengo buscou no meio do ano, o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores. Só que já no ano passado nós vimos uma mudança de postura, porque o Flamengo no meio do ano faz aquela janela muito impactante, trazendo o Samuel Lino, do Atlético de Madrid, na época a contratação mais cara do Flamengo, hoje superado pelo Lucas Paquetá. O Flamengo trouxe o Emerson Royal, o jogador estava no Milan. O Flamengo traz, enfim, uma série de jogadores ali, o Jorginho, vindo do Arsenal, que impactam, que causam, todo mundo olha e fala assim, cara, agora o Flamengo tem de fato uma seleção. Inclusive, até dúvidas como que o Felipe Luiz montaria esse time titular. E o Felipe Luiz mostrou que tem a capacidade para montar um time titular desse calibre. Não à toa foi campeão. E agora o José Boto, mudando radicalmente seu discurso, ele disse que o scout para o time principal não é tão determinante. Só que eu tenho aqui uma visão que é a seguinte. Eu tendo a concordar inicialmente com ele, porém não com tudo. De fato, eu acho que se o Flamengo tem 30, 40 milhões para dar no Paquetá, tem que dar. Inclusive, eu acho que essa é a primeira grande contratação do Flamengo daqui em diante, tá? Eu não acho que o Flamengo vai parar no Lucas Paquetá nos próximos anos. Até 2029, que é a próxima Copa do Mundo de Clubes, eu acho que o Flamengo ainda vai dar algumas pancadas no mercado e com cifras ainda maiores. Talvez 50, 60, 70, enfim. O José Boto já deu entrevistas falando que tem orçamento de 1 bi de reais para gastar em jogadores, que o Flamengo nunca mais vai fazer uma janela de transferências inferior a outros clubes.
Enfim, são falas bem fortes e contratações bem impactantes, mostrando que de fato o Flamengo tem poder de mercado para bancar o que está falando. Então eu concordo em partes, porém não com tudo. Por quê? Seguindo a metodologia do José Boto, os maiores clubes do mundo não seguem à risca isso daí. Se o Flamengo quer se posicionar como um dos maiores clubes do mundo, especialmente como talvez o maior clube fora da Europa, enfim, o Flamengo não pode ficar cego apenas ao glamour das grandes contratações. Por quê? Eu vou dar um exemplo do Napoli, campeão italiano. O Napoli acabou de contratar o Alisson, um jogador brasileiro que estava no Figueirense, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. O Alisson jogou a segunda divisão de Portugal e ele estava no Sporting, se eu não me engano. E aí o Napoli contratou ele. Ou seja, existe ali um trabalho de scouting sendo feito, né? O Napoli não contratou ele só pela última temporada dele, mas sim estava provavelmente monitorando o crescimento do jogador. Ou seja, o Flamengo não contrataria um jogador que hoje o Napoli pagou milhões de euros, que é o Alisson, porque ele estava no Figueirense. O Flamengo esperaria ele chegar na Europa para valer 30, 40, 50 milhões e contratar. Assim, é uma filosofia, porque ele teria que se provar na Europa, mas ao mesmo tempo o Flamengo pode estar deixando passar jogadores aqui debaixo do nosso nariz, que na teoria o Flamengo poderia olhar com muito mais carinho. Me anima um pouco o José Boto falar que essa filosofia é muito mais importante para a base. Ou seja, o Flamengo precisa olhar para o mercado nacional nas categorias de base. É buscar o bom jogador do América Mineiro, o bom jogador do Cruzeiro, o bom jogador do Atlético Paranaense e montar uma base forte para revelar. Só que eu não acho que o Flamengo pode ficar cego no time principal e não se atentar ao trabalho de scout eficiente. Isso não significa que o Flamengo deva encher o seu elenco de jogadores da segunda e terceira divisão, porque, convenhamos, o sarrafo do time subiu muito. Mas eu acho sim que o Flamengo deve fazer esse monitoramento de mercado aqui com muita atenção, porque o Brasil segue exportando jogadores para a torta e direito. Um grande exemplo também que eu posso trazer aqui para vocês é o Gabriel Magalhães, zagueiro da seleção brasileira, zagueiro do Arsenal. Ele jogou na base do Avaí. O Gabriel Magalhães foi revelado pelo Avaí. Ele não passou em nenhum grande clube brasileiro. Foi negociado para o exterior muito jovem. Se destacou no Lille e foi para o Arsenal. O Flamengo hoje, se tentasse a contratação do Gabriel Magalhães, seria no mínimo 60, 70, 80 milhões de euros. Valores que seriam bem carregados para o Flamengo. Praticamente o dobro do que for o Paquetá. E se o Gabriel Magalhães estivesse no Avaí, o Flamengo não olharia para ele, esperaria chegar lá na Europa para fazer esse movimento. Então, assim, é um pouco contraditório. Eu, no início, tendo a concordar com ele, porém não 100%. Então, eu acho que o trabalho de scout é assim, muito importante. Nós vimos um exemplo recente do Botafogo dar super certo aqui, trazendo jogadores de mercados um pouco alternativos, né? O Botafogo, em 2024, trouxe o Almada do futebol dos Estados Unidos, trouxe o Igor Jesus vindo dos Emirados Árabes, o próprio Fluminense com o John Arias trazendo do futebol colombiano. Então são mercados periféricos que talvez o Flamengo hoje não olhe com tanto carinho, mas que se esse jogador chegar num patamar de Premier League, de La Liga, de campeonato alemão, campeonato francês, o Flamengo tente a contratação e por isso vai ser muito mais caro. Então, assim, o Flamengo tem bala na agulha, tem dinheiro, mas precisa ter muita inteligência e antecipar cenários. Especialmente porque se o Flamengo entrar em leilão com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern, com o Chelsea, pode ser que ganhe, assim como ganhou com o Lucas Paquetá, mas pode ser que perca. E a tendência é perder muito mais, porque o Flamengo tem uma moeda 6 vezes, 7 vezes menor, né, que é o real. O Flamengo está no mercado menos atrativo, que é o mercado brasileiro, mas, enfim, o Flamengo tem outras táticas, né, para convencer um jogador, especialmente se ele for brasileiro, e conhecer o Flamengo, que foi o caso do Lucas Paquetá, que é o caso do Jorginho, que é o caso do Samuel Lino, do Emerson Royal. Então, assim, é uma faca de duas pontas. Não acho que o Boto está 100% errado, mas também acho que ele foi contraditório nessa. E em cima disso eu quero perguntar para vocês. O que vocês acham? O Flamengo deve sim, de fato, focar apenas nos grandes jogadores dos grandes centros? Ou o Flamengo deveria olhar com mais atenção uma Série B,
para um time de menor porte, para jovens promessas que estão despontando aqui, para trazer para o seu elenco antes mesmo desses caras pisarem na Europa. Bom, você que ficou até aqui no final do vídeo, vou pedir para vocês deixarem o seu like mais uma vez, se inscrevam aqui, tá? A pauta de hoje é o José Boto, mas qualquer novidade eu volto aqui para conversar melhor com vocês. Fiquem de olho no short que eu estou postando vídeo todo dia, tá? Esse projeto pessoal meu, conto muito com a sua ajuda. Então valeu, pessoal, tamo junto, até mais, um abraço.